Bom dia. Bom dia. Bom dia. Galera, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Sim. Então tá, joia. Primeiro, eu queria agradecer o Vago da semana passada, que fiquei meia hora esperando terminar a correção e ninguém deu sinal de vida. Estamos aí firme e forte. Estamos aí firme e forte. Galera, então vamos corrigir a aula da semana, as atividades da aula da semana passada, que é da aula 11. E vamos fazer a aula 12 sobre os solos. Pode continuar? Todo mundo está com material aí? O que espera? O que não espera? O que vai? O que não vai? Então vamos lá. Eu já comentei já um dia que sobre a dinâmica das aulas. Depois vocês dão uma analisada aí se vocês querem que mude alguma coisa, que faça alguma coisa diferente, além do que... Eu estou tentando mudar de vez em quando, fazer slides ou fazer de outra forma, tal, o que vocês acharem que tá bom, vocês dão um feedback aqui para a gente saber para que rumo tomar. Porque o objetivo é a gente, no caso do pré, é revisar aquilo que vocês já estudaram. Se não tiver contribuindo, a gente tem que mudar, tem que isso possa contribuir para vocês chegarem lá e arrasarem no Enem lá. Então, vamos lá. A gente estava falando dos relevos brasileiros, e a gente tem um mapinha aí, que é o mapa do Jurandir aí, para guiar a nossa pergunta. Nesse sentido, não, de acordo com o mapa a seguir, as cidades de João Pessoa, Belo Horizonte e Teresina estão localizadas em diferentes compartimentos do relevo brasileiro. Então, os três aqui. Beleza. Nesse sentido, identifique a alternativa que apresenta corretamente esses compartimentos com suas respectivas atividades econômicas predominantes. Professor, Galera, oi. você está compartilhando a questão ou você está só lendo ela? Eu estou compartilhando. Era para estar compartilhando. Não está compartilhando, não? Não. Espera aí. Talvez não. Aqui. Agora? Tá carregando. Agora tá. Show de bola. Vamos lá. Então, é para a gente pegar o mapinha aqui e analisar as atividades econômicas, os compartimentos, as atividades econômicas predominantes. Galera, uma dica para vocês. O que vocês podem fazer? Vocês vão decorar os 28 blocos, os 28 tipos de relevo classificados de Jurandir Rosa? Não vejo necessidade. Dentro de geografia sobre esse tipo de assunto, vocês precisam ter uma amplitude de conhecimento. Oi. Tem uma linha preta no meio do slide. Agora aumentou quando você passou o mouse ali no canto. Aí. Saiu? Não. Agora saiu. Era o... Assim, vamos lá. Então, vocês vão decorar todos as formas de relevo ali que classificaram de Jurandir Rosa, não necessariamente, mas vocês precisam fazer essas associaçõezinhas para ficar fácil de vocês entenderem. Alguns são mais simples, por exemplo, a depressão sertaneja nessa região, por quê? Por causa do semiárido. A gente tem aqui esse complexo aqui, ó, dos planaltos do Atlântico. Por que é fácil de entender? Por causa do quadrilátero ferrífero. Tem os planaltos centrais, enfim. Mas como que vocês vão saber para fazer essa questão, por exemplo? Vocês vão no Teresina aqui, por exemplo, ó, Teresina. Teresina está fora dessa região. A depressão sertaneja é aqui. Por que eu acho que é fácil saber que é depressão sertaneja? Por causa do semiárido. Né? Aqui tem o Planalto Borborema e aqui o Planalto aqui a regiãozinha do Planalto do Norte aqui. Então, a gente tem a depressão sertaneja nessa região aqui. Muito bem. Teresina está na depressão sertaneja? Não, então exclui essa. Aí você vem aqui, Belo Horizonte. Exclui essa alternativa. Belo Horizonte. Planalto, Serras de Goiás, Minas e Pecuária. Aqui na Serra de Goiás, vamos supor que vocês confundiram. Talvez tenha. Teresina vai estar no Planalto Borborema? Não vai estar. O Planalto Borborema está aqui, que é fácil de lembrar por causa da questão climática. Então, vocês vão eliminando. Planalto Atlântico e mineração, pode ser essa? Pode ser. Mas Teresina, depressão sertaneja? Não é. Igual a questão 1. Então, por eliminação, a gente vai ter a questão como resposta.
Bacana? Então, assim, vocês vão conseguindo fazer mapas do que é mais relevante, do que é mais importante. Por que o Planalto, o Planalto Borborema é tão importante? Porque, além dele ser a composição do relevo, ele vai influenciar muito na questão climática, né? Vai ser cobrado de vocês em várias condições aí. Da mesma forma, o Planalto Atlântico aqui, por causa do quadrilátero ferrífero e a disponibilidade de recursos minerais. Questão 2. Tem que atrapalhar a vida toda. Leia o texto sobre o pedido de exploração de minérios no Vale do Ribeira, São Paulo. O Departamento Nacional de Produção de Minérios registrou em 2012 um recorde de pedido de mineração no Vale do Ribeira, região sul do estado de São Paulo. Entre os pedidos que foram abertos, encontram-se pedidos para pesquisas, licenças ou concessão de lavras, que vão desde calcário até minérios nobres como níquel, prata e ouro. O departamento concedeu 422 autorizações para pesquisas minerais na região, sendo 112 tiveram autorizações para extração de minério. Beleza. Essa exploração pode afetar o meio físico e a ocupação humana tradicional dessa região, caso regras de controle não sejam rigorosamente estabelecidas e cumpridas. Então, ele está falando de atividade de mineração dentro de uma determinada área que, se não tiver as leis rigorosas sendo cumpridas, pode trazer prejuízos, tanto sociais quanto naturais. Assinar a alternativa que indica as áreas onde interferências negativas podem ocorrer. Então, a gente tem dobramentos do Cenozoico, que é a Idade Mediana ali, quilombolas, escudos do Brasil Central indígenas, escudos do Atlântico Caiçara, escudos do Brasil Central e Caiçara de novo, dobramentos do Atlântico quilombola. Olha só, essa resposta, essa pergunta, eu fiquei viajando nela por vários dias, até que eu fui entender o seguinte: esse termo dobramentos que é usado aqui, eles vão estar se referindo aos dobramentos antigos, que vai equivaler aos escudos cristalinos hoje. Então, esse termo dobramentos, ele não é mais usado, dobramentos antigos, ele só vai ser usado para os dobramentos modernos, que a gente tem as faixas de cordilheira. Então, esses dobramentos antigos é a mesma coisa que os escudos cristalinos do Atlântico, que é ocupado por uma população quilombola. Bacana? Unidades do relevo. As unidades do relevo indicadas pela letra A e B são. Aí é fácil, que eu já falei já, por causa da depressão sertaneja. O Planalto Serra do Atlântico, do leste-sudeste, e a depressão sertaneja. Né? O Planalto Atlântico, a gente tem o quadrilátero ferrífero. Associa isso, eu lembro disso sempre na vida de vocês. O Brasil possui 7.500 km de litoral, ao longo das quais encontram-se distintas paisagens naturais, pouco muito transformadas pelo ser humano. Com base nas imagens a seguir e seus conhecimentos, assinar a alternativa que contém informações corretas sobre a paisagem que ela se refere. É uma questão relativamente fácil, mas vamos lá. Essa paisagem resultante de derramamento vulcânico nas áreas geológicas recentes, esse é o litoral do Brasil. A gente está vendo aqui uma área de erosão marinha, né? Então, não é uma área de derramamento vulcânico. Letra B. Na ausência de cobertura vegetal, essas formações decorrentes da ação eólica constituem paisagens que se modificam constantemente, estando presentes no litoral também no interior do Brasil. É uma vegetação de dunas, tipo de deserto. Letra C. Paisagens comuns nas orlas litorâneas da região sul, em que se destacam qualquer espécie arbórea nativa dessa região, utilizada de forma ornamental em outras regiões litorâneas do Brasil. Na verdade, esse tipo de orla, esse tipo de vegetação, ele vai ser comum por todo o litoral brasileiro. Letra D. Esse tipo de morro testemunho constitui uma forma de relevo tabular, que na verdade é uma colina, então já está errado, sem cobertura vegetal, formando a paisagem comum, sobretudo nas praias do sudeste e norte do Brasil. Sim, isso é verdade, mas aqui a gente tem um morro tipo de colina, não tabular. O tabular seria tabuleiros, uma forma mais plana. Hora mais larga, hora mais estreita, paisagem desse tipo resultam da erosão de partículas argilosas decorrente da ação das ondas do mar. No Brasil estão ausentes apenas na região norte, na verdade por todo o litoral brasileiro. Então a resposta nossa é a letra B. Quando a gente está falando aqui do interior do Brasil, a gente pode citar as dunas lá dos lençóis maranhenses, né? Que eles vão ser formados a partir do intemperismo e a partir do processo de ação eólica aí. As ações eólicas podem mudar essas dunas de lugar por causa do transporte que vai provocar. Beleza? Tranquilo? Deixa eu encerrar isso aqui. E nós vamos falar sobre solos. Alguma dúvida, galera? Tá de boa? Tá tranquilo?
Tá compartilhando? Sentindo que não. Ainda não. Não tá, não. Agora tá. Então, a gente vai falar sobre os solos, né? A gente está na aula, cadê? Volta aqui. Na aula 12 de Geografia 1. A gente vai falar dos solos. Lembra disso. A gente vai estudar uma coisa que provavelmente vocês estudam em biologia também. Mas por que a gente estuda em geografia? Porque você vai entender, tentar relacionar aquilo com a ocupação territorial, com as importâncias econômicas que esse elemento tem para a gente aí. Então, a gente vai falar sobre as formações dos solos, de certa forma, um pouco superficial, e lá no finalzinho a gente tem um mapinha de interação para a gente entender a distribuição desses solos no Brasil e as influências que ele vai ter sobre os aspectos econômicos. Então, a gente tem solo, definição de solo. O que é um solo? É uma camada superior formada pelo intemperismo, né? Vai ser um solo formado por substâncias orgânicas e inorgânicas, que são os minerais. Existe um termozinho que fala que o solo ele é vivo. Por quê? Porque o solo ele precisa de matéria orgânica, precisa de micronutrientes e micro-organismos vivos para contribuir na sua formação. Então, ele vai ser um solo, né, completo, quando ele vai ter ambientes, vai ter elementos vivos nele ali, certo? Então, a gente tem os solos formados a partir da desintegração de rochas, formando elementos minerais, e aí a decomposição de seres vivos formando os humus, né, que é aquela matéria orgânica superficial aos solos. As altas temperaturas e umidade vão favorecer a formação vai favorecer a formação dos solos. Então, em ambientes mais úmidos e mais quentes, você vai ter o que se chama de solos mais profundos, ou seja, um solo mais consolidado, que a gente chama de solo mais maduro, né, que é um solo mais... o termo é esse, o termo é aprofundado. Se alguém vai em roça, acompanha os termos que é utilizados quando falar em técnicas agrícolas, por exemplo, você vai ver pessoas falando assim, aqui tem um solo mais profundo, aqui tem um solo mais raso, que é justamente a maturação desse solo. E a gente tem aqui um desenho, uma projeçãozinha, de como que a gente vai ver o solo se formando. Então, você tem uma rocha mãe, né? Você tem uma rocha aqui no início, e um processo de degradação dessa rocha, de fragmentação, de meteorização dessa rocha. E quando esse material não é transportado por agentes erosivos, ele vai ficar exposto, vai ficar deposto ali em cima da rocha mãe. Então, esse material ele vai tendo primeiro a fragmentação da rocha mãe, depois você vai ter uma deposição de matérias orgânicas que vai ajudar na decomposição desses primeiros materiais que foram decompostos das rochas aí. Então, a gente tem aqui a rocha em processo de desintegração, depois a presença de material orgânico de maneira superficial, a formação de horizontes de solos e depois o solo constituído, que vai ser dividido em camadas. Você vai ter um solo dividido em camadas horizontais ali, certo? E a profundidade desse solo é justamente a relação de distância, de profundidade entre a camada do horizonte O, de matéria orgânica, até a rocha-mãe. Então, quanto mais maduro o solo, mais profundo ele é. Né? E por que isso vai acontecer? Por causa do processo de degradação. Você vai ter a formação de solo muito relativizada com as condições climáticas. Porque quanto mais umidade, quanto mais temperatura, maior é o processo de desintegração e de decomposição desses orgânicos minerais aí. Beleza? Professor, Oi! eu esqueci o nome, gente. Eu lembrei agora que eu ia falar. É, a água subterrânea, o lençol freático, Lençol isso. freático. Ele fica acima ou abaixo da rocha-mãe? Ele fica dentro, no meio. O No lençol meio da rocha. freático, normalmente o lençol freático ele vai se formar, a gente vai falar depois sobre hidrografia. Normalmente ele vai se formar em regiões de formação calcástica, de calcário, porque são rochas mais solúveis. Então essas rochas vão criar depósitos de água subterrânea. Então vai ficar abaixo dessas rochas, abaixo do solo. Tanto que para você atingir o lençol freático, em algumas regiões, você precisa de uma profundidade maior. Em outras, com profundidades menores, você consegue atingir o lençol freático, né? Aí você vai ter uma divisão também entre depósitos... Como é que é o nome? Putz, fugiu.
Caramba, fugiu. Você vai ter águas, gente do céu, artesiano, né? Vai ter os poços artesianos que são um pouco mais profundos do que os poços que normalmente as pessoas furam em casa. Normalmente a pessoa abre um poço em casa que é um lençol freático e um lençol freático. Aí você vai achar debaixo ali, entre a rocha-mãe e o solo aqui, você vai ter uma camada de água. Mas você vai ter a água artesiana que vai ser abaixo da camada da rocha. É meio relativo isso aí, beleza? Mas normalmente você acha um depósito dentro da rocha. Os aquíferos, eles vão estar depositados dentro das rochas aí, beleza? Existem também águas por cima, entre a rocha e os solos, mas os depósitos maiores é dentro da rocha. Entendi. Vamos lá. A gente vai estudar sobre hidrografia na próxima aula. Na próxima aula? Deixa eu ver. Não, é na outra aula, depois começar a geografia 2. Então, vamos lá. Então, a gente tem os horizontes dos solos aí. A gente tem um horizonte O, que é o horizonte superficial, que é onde você vai ter o maior depósito de matérias orgânicas, que é chamado de humus, né? Os materiais vegetais e biológicos decompostos, aí forma aquela camada de terra que a gente chama de humus. Depois a gente vai ter o horizonte A, do outro ladinho aqui, que é formado por matéria orgânica, que vai descer, e minerais. Essa camada do horizonte A, ela vai perder materiais para a camada do horizonte B, por lixiviação, né? A gente vai falar isso na frente um pouquinho. O horizonte B, geralmente de cor avermelhada, antemperizada, ela vai sofrer poucas ações, ela vai receber materiais lixiviados do horizonte A, certo? Depois o horizonte C, que ela vai ser formada por regolito, material proveniente, ou seja, rochas ainda que é provenientes das rochas inalteradas, da rocha matriz. Então, o solo, ele vai ser inicialmente formado de baixo para cima, depois com a deposição de material por cima, que é material orgânico, ele se complementa, né? O importante é vocês analisarem essas camadas aí e entenderem o processo de lixiviação que eu vou explicar, que é quando você vai ter materiais saindo de uma camada para outra, que vai gerar um empobrecimento dos solos. Por isso que todo mundo fica surpreso assim, mas o solo da Amazônia deve ser muito rico, porque tem muitas florestas. Na verdade, aquelas florestas ali, elas vão surgir na Amazônia por uma simbiose com o meio ambiente, mas o solo não é rico necessariamente. Ela sofre muito com o processo de lixiviação, né? Aí a gente vai ter, no livro de vocês, a gente tem a classificação dos solos quanto à origem e vai ter vários tipos de solo relacionados com o clima. Por que eu não coloquei aqui? Porque vai ser muito cansativo e é uma coisa que vocês precisam entender de maneira geral para a gente aqui, não de maneira específica, né? Eu não vou ficar falando esse monte de nomes aqui, mas você vai ter a classificação dos solos pela sua formação e pela sua evolução, né? Então, a gente tem os principais tipos de solo no Brasil aqui, que eles vão ser classificados de acordo com sua taxonomia, de acordo com suas características gerais. Eu coloquei só os dois principais. A gente tem aqui no Brasil, principalmente, os solos tipo argissolo, que vai cobrir 20% da nossa área total. O que é um argissolo? Ele é um solo evoluído, argiloso, apresenta mobilização de argila da parte mais superficial. O solo argiloso, ele vai ser um solo um pouco mais compacto. O solo é dividido em argiloso, litílico e arenoso, que são partículas da terra que são maiores ou menores. Então, quando você vai, por exemplo, num solo muito arenoso, que tem muita areia, você consegue pegar aquelas partículas na mão e sentir elas, né? Quando você sente aquela partícula, você enxerga ela, você enxerga cada pedacinho, vai ser um solo mais arenoso, vai ser um solo mais maiorzinho um pouquinho. Depois a gente vai ter o litossolo, o latossolo, que é um solo bem empoeirado. O que é um solo bem empoeirado? É um solo que é tão fino, latossolo não, desculpa, o argissolo. É um solo que é tão fino que se você juntar ele na mão e molhar, você vai fazer tipo uma massa com ele, vai ficar compacto. Então é um solo mais argiloso, que pode ser usado inclusive para a fabricação de tijolos, né? A argila vai ser formado para a fabricação de tijolos e você vai compactar ele. É um solo bom, mais ou menos, porque é um solo que pode se compactar e impedir a permeabilização de água e de ar, o que é importante para manter a qualidade de um solo.
Um solo bom, um solo rico, é um solo rico em matérias orgânicas, matérias minerais, e um solo areado, um solo que pode penetrar água e ar por ele. Beleza? Por isso que quando a pessoa vai fazer um plantio em determinados tipos de solo, eles têm que fazer, quando o solo, a gente fala com um solo mais raso, eles têm que fazer um processo de subsolador, que é quando você pega um implemento agrícola e coloca em camadas bem profundas do solo para revolver esse solo. Porque o material de cima foi lixiviado, está lá nas camadas mais baixas, você precisa devolver esses materiais para as partes mais de cima. Então, o ar de solo, ele tem essa característica de se compactar. Muito bem. Depois a gente tem o latossolo. O que é um latossolo? É um solo lateralizado. É um solo que vai ser rico em argilos minerais, em ferro e alumínio. É um solo, no Brasil, 39% do território brasileiro é desse tipo de solo. É um solo que, para ele ser fertilizado, para ele ser fértil, para ele ser usado na agricultura, ele precisa de correções. Ele precisa de um tratamento para fazer com que ele se torne produtivo, que é um solo mais ácido, ele precisa ser corrigido para se tornar um solo menos ácido, beleza? Então, a gente tem caracteristicamente no Brasil solos argilosos e solos de latossolos. Qual a sua formação? Os solos eles podem ser eluviais ou aluviais. O que são solos eluviais? São solos que vão ser formados a partir da sua rocha, né? E vai receber os materiais orgânicos ali da sua própria simbiose. Os solos aluviais, eles são formados a partir de materiais transportados, né? Então, ele vai ter uma fertilidade maior, porque vai ter mais sedimentos. O tipo de solos aluviais, por exemplo, são solos na beira de rios. Os rios, quando enchem ou próximo à curva de rios, eles vão ser depósitos de sedimentos. Então, vai formar uma área chamada de solo de aluvião. Ou pode ser regiões também que alagam, né? Regiões que recebem cursos diversos de água, que vão formar bacias de água que vão ter depósitos de sedimentos. Então, vai ser aqueles solos de aluviões ali. Beleza? Então, a gente tem os problemas dos solos que eu vou explicar sobre lateralização. Lixiviação, a gente tem a remoção do material solúvel por água, comum em regiões equatoriais devido às intensas chuvas. Então, eu vou voltar aqui. Então, você tem esse solo de superfície aqui. Quando você tem uma região que chove muito, principalmente em áreas tropicais, equatoriais, que as chuvas são constantes, você vai ter uma perda de material dessa camada de cima para a camada de baixo. Esses materiais eles vão ser drenados. Então, o nome desse problema é um problema chamado lixiviação, né? Isso é uma característica natural de determinados tipos de solo. Aí que você tem a necessidade de pegar esse material e jogar para as camadas mais superiores dele. Eu expliquei a questão do subsolador. A lateralização, que é quando você tem a formação de latossolos, você vai ter uma remoção da sílica e um enriquecimento dos solos e das rochas com ferro e alumínio. Vai formar a canga. O que é uma canga? A canga é tipo uma camada ferruginosa que vai criar no solo, que vai deixar ele mais ácido. Então, esse solo vai se tornar improdutivo para ser usado daquela forma. Detalhe, esses solos vão ser comuns em climas que alternam períodos de chuvas e de secas. Onde é que eu tenho esses solos no Brasil? Eu tenho uma intensidade, uma boa parte desses solos na região do Cerrado do Brasil. Porque na região do Cerrado do Brasil, eu tenho um clima tropical úmido, né? Não é um clima tropical equatorial, é um clima tropical úmido, é um clima com estações de chuva bem demarcadas. Então, eu tenho essa alternância de períodos de chuvas e períodos de secas. Então, eu tenho a formação natural desse latossolo, desse solo lateralizado. Mas por que essa região de lá é uma região tão rica e tão produtora, que é a região agrícola mais importante do Brasil? É porque eu consigo mexer nos solos, né? Vai ter uma questão lá para vocês que vai estar fazendo essa referência entre o solo e o clima. Eu tenho um clima muito favorável, porque eu tenho um clima muito estável, né? Eu tenho um clima que vai fazer uma simbiose, uma correlação com o clima da floresta amazônica, que vai manter uma regularidade de estações de chuvas e de secas. Então, eu tenho um controle melhor do meu plantio. Como são áreas muito extensas e áreas planas, eu consigo aproveitar para o plantio e eu não preciso me preocupar com irrigação. Então, essas grandes lavouras, as imensas lavouras dessas regiões, lá da região do Cerrado, da região
central do Brasil, elas se abdicam de irrigação por causa da regularidade do clima. O solo, apesar de parecer ser muito produtivo, não é necessariamente tão produtivo naturalmente, né? Não é um solo de aluvião, por exemplo, que vai ser enriquecido de maneira natural, mas é um solo que eu sou capaz de corrigir, né? Eu sou capaz de fazer com que esse material ele seja é um solo que eu seja capaz de fazer ele ser produtivo. Há uns 15 dias atrás, passou uma reportagem do Globo Rural sobre uma mulher que descobriu, um agrônoma, ela descobriu que nos solos do Cerrado, o Cerrado já tem 30 anos de exploração por cultivo de soja e milho, né? Então, você tem a deposição ali de muitos fertilizantes. E ela descobriu que tem uma boa... Eu esqueci qual é o elemento que é depositado, eu acho que é fósforo, que boa parte do fósforo que foi colocado ali por fertilização, né, por adubos químicos, ele não foi utilizado, ele está depositado no solo. Aí ela inventou uma substância lá, que eu não lembro exatamente como que é, mas é uma substância química, que vai ativar esse fósforo na planta. Então, criou-se dentro do solo daquela área um depósito de material químico, ou seja, um material químico favorável que vai ajudar na agricultura. Então, ela fala que criou-se uma poupança para os agricultores daquela região, que jogando determinado tipo de composição química, você vai ativar aquilo que está depositado no solo. Quando a gente fala de solo, né, desde a camada do horizonte O até a rocha mãe, você vai ter um elemento vivo, você vai ter um sistema que você tem que trabalhar para você conseguir produzir. Então, esse sistema ele pode ser enriquecido de maneira natural ou você consegue interferir com as técnicas que a gente tem hoje. Né? A nossa Revolução Verde, Revolução Agrícola, ela veio para favorecer e facilitar a nossa produtividade, nosso aumento de produção dentro da mesma área. Uma das técnicas é justamente você saber fazer um bom uso, uma boa correção desse solo aí. Aí a gente tem um dos outros grandes problemas do solo, é a questão da erosão. Que elas podem ser provocadas por ações da água ou por questões ou pelo próprio ser humano, né? A gente tem técnicas de plantios em áreas mais morradas que vai diminuir esse tipo de erosão provocada pelo plantio direto no solo. A curva de nível, você diz, né? Oi? Curva de nível, que é feito nos montes. No livrinho de vocês, na página 28, tem até alguns tipos. Eu não quis colocar para não ficar repetitivo. Tem o terraçamento de curva de nível. É muito comum, se vocês colocarem esse termo aí no Google, aparecer o tipo de cultivo de jardinagem lá no Sudeste Asiático, que é muito comum eles plantarem áreas morradas, áreas de morro, já com essa estrutura de terraceamento ou de curva de nível. É justamente você impedir a erosão provocada pelas águas da chuva aí. Tem outros tipos de coisa que você pode fazer, né? Você tem o reflorestamento, você vai ter a rotação de culturas. As rotações de culturas não é feita lá no Mato Grosso do Sul, Goiás, não é feito à toa, né? Porque você tem planta soja e planta milho. Você já deve ter visto já, eles, no mesmo momento que eles estão tirando a soja com uma máquina, eles estão plantando milho com outra logo atrás. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam criar uma rotatividade para você não estressar o seu solo, não empobrecer o seu solo, tirando dele ali os mesmos micronutrientes ali. Então, você faz as rotações de culturas para tentar empobrecer menos aquele solo. E é uma técnica também que você vai impedir a erosão, porque você não está fragilizando a estrutura dele. Beleza? Aí a gente tem... Acabando. Exemplos de solos férteis no Brasil. Então, a fertilidade dos solos estão relacionados à disponibilidade de macro e micronutrientes, além das características físicas que permitem a penetração da água. É aquilo que eu falei. O solo, ele é um elemento vivo. Ele não é, por isso que eu imagino que alguém na família de vocês, de alguém, deve mexer com roça, e toda vez que vai fazer um plantio novo, toda vez que vai fazer plantio, não. Toda vez que ele precisa fazer uma adubação, fazer uma correção, ele tem que fazer uma análise do solo, né? Dentro daquele solo, ele vai ter vários elementos, seja micro ou macronutrientes, ele vai ter vários tipos de elementos ali. Então, o solo, ele não é uma terra morta, ele é um elemento vivo, é um elemento que interage ali com seus componentes ali.
Uma outra coisa que vai influenciar muito na qualidade do solo é a questão física, a estrutura física do solo, né? Aquele solo mais argiloso, mais compactado, ele vai impedir a penetração de água, de ar, vai diminuir a decomposição de matérias orgânicas, por exemplo. Esse é um solo mais empobrecido. O solo muito arenoso, ele vai perder muito nutriente, ele vai lixiviar muito material. O que é lixiviar? Se eu jogar, por exemplo, um pó em cima da areia da praia e jogar água por cima, esse material vai descer, vai lixiviar, vai descer as camadas mais do interior. Então, de maneira geral e de maneira natural, o Brasil ele vai ter solos mais empobrecidos, ele não vai ter solos férteis, né? Ele vai ter solos com deficiência, solos com pHs altos, ácidos, né? O Brasil, de maneira que fala assim, o solo do Brasil é um solo rico? Não é necessariamente solos ricos, né, naturalmente, mas são solos que você consegue trabalhar e solos que você consegue adaptar à sua necessidade. No caso do Mato Grosso, eu já expliquei, o que a gente tem de muito vantajoso aqui é a nossa regularidade climática e os nossos solos planos, que vai permitir a implantação de grandes lavouras. Eu falo de grandes lavouras, não sei se vocês conhecem, mas Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, você tem lavouras de 10, 15 mil hectares de soja. São lavouras imensas, que seria impossível em áreas com estruturas geológicas igual aqui da região nossa, do sul, da região aqui do Espírito Santo, por exemplo, áreas mais morradas, poucas áreas planas. Eu tenho lá solos extremamente férteis? Não necessariamente. Vocês podem analisar aqui, ó. Aqui a gente tem a fertilidade do solo variando de alta para baixa. Então, fertilidade alta, eu vou ter de verdinho claro aqui, eu vou ter principalmente nessas regiões aqui que a gente já estudou, que é de terra roxa, a de derramamento basáltico, e eu vou ter na beiras de rios solos mais ricos, né? Solos com fertilidade de média para alta, que são solos de aluvião. No geral, se eu pego, por exemplo, aqui esse trechinho marrom de Mato Grosso, vão ser solos com fertilidade baixa, né? Eu não vou ter solos tão ricos quanto a gente pensa que são, mas são solos possíveis de serem corrigidos, né? Dentro do ambiente rural, é muito comum a gente falar em correção de solos. Por isso que joga tanto calcário, joga gesso, joga adubo, porque você precisa trabalhar aquilo ali para ele ser produtivo. Aí a gente tem, no Brasil, solos de fertilidades naturais. A gente tem o Massapê, que é um solo escuro, argiloso e pegajoso, rico em matéria orgânica formado por granito e calcário. Esse solo de Massapê, ele vai ser muito encontrado lá na região nordeste do Brasil. Depois tem o Salmourão, que é um solo argiloso de fertilidade média para boa, proveniente da decomposição de granito, usado principalmente para plantar feijão e mandioca na região centro-sul do Brasil. A gente vai ter também na região do Paraná ali. Depois a gente tem a terra roxa, que na verdade é uma terra vermelha, né? Terra roxa que o italiano chama de terra rossa, né? O touro rosso é um touro vermelho, não é um touro roxo, mas nós aqui, em portuguesamos o negócio, chamamos de terra roxa mesmo. É um latossol de boa fertilidade, formado pela decomposição do basalto diabásio, que são rochas magmáticas provenientes do derramamento vulcânico, que vocês já estudaram 3 vezes comigo isso aí. Depois a gente tem os solos aluviais, que são formados a partir de acúmulos de sedimentos depositados à margem dos rios. Aí tem um destaque para a região da floresta amazônica por causa da bacia hidrográfica, que é imensa, vai ter muitos rios, então vai ter a deposição de matérias orgânicas por esses cursos de rios aí. Tranquilo? Dúvidas? Vocês vão fazer as questões propostas aí, galera, as questões para a sala de aula, e vocês vão perceber que o que é cobrado de vocês não é nem necessariamente a composição química do solo, a estrutura física, química dos solos ali, que normalmente isso é cobrado em biologia. Mas vai ser cobrado com vocês a interação do meio com os solos. Porque são 3, por exemplo, tem uma interpretação de um gráfico aí bem interessante, que vocês vão ter a necessidade de analisar aí os tipos de florestas e os tipos de solos. Por que que você... É uma questão fácil, porque você consegue analisar um tipo climático que vai gerar um tipo de floresta que vai favorecer um tipo de solos.
Beleza? Então, vou deixar vocês. Na próxima aula, eu não vou ficar esperando vocês fazerem as atividades, porque vocês não vão fazer, vai me deixar falando sozinho. E na próxima aula a gente corrige isso aí. Bacana? Cadê todo mundo? E aí, meu patrão? E aí? Tá tudo certo, pessoal? Entenderam o que eu falei? Alguém falou alguma coisa? Sim. Por que vocês não ligam a câmera, hein? Cri, 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 cri. Galera, até semana que vem, tá? Fazer as atividades e semana que vem a gente corrige. Beleza? Tchau. Valeu. Falou. Por que vocês não ligam a Tchau, câmera? obrigado. Por que vocês não respondem? Quer me ver? Você quer me ver? Se você quiser me ver, Eu ligo. quero. Eu quero. Liguei. Pera aí, então. E aí, Cláudio? Sem camisa. Caraca, bicho, tava com saudade, ó. Caraca. Chora não, velho. Não chora não. Emoção. Chora não, Clécio. Emoção demais. Fica assim não, Clécio. Galera, beijo pra vocês. Faz as atividades pra gente corrigir semana que vem. Tranquilo? Falou. Valeu. Tchau. Tchau.